Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu te apresento, Deus, a minha vida, Senhor, e cada pessoa que está assistindo essa aula, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, entendimento, discernimento da Tua palavra e da Tua vontade, que nós possamos crescer, meu Deus, na Tua presença, que o Senhor venha repreender tudo aquilo que não vem de Ti, meu Pai, que o Senhor venha renovar a nossa mente, nos dando sabedoria, meu Pai, nos dando unção, Senhor, nos enchendo, Deus, com a Tua graça, com a Tua glória, com a Tua unção e com a Tua presença, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha nos ensinar, Senhor, venha nos dar sabedoria, meu Deus, é isso que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos em nome de Jesus, amém? O título da lição de hoje é Somos uma só carne, e agora? E vamos fazer a leitura que está em Efésios, capítulo 5, do versículo 22 ao 33, que diz assim: Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ame-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a sua igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Amém? Então, essa lição de hoje, ela é muito importante para nós entendermos, né, algo que a Bíblia fala a respeito do casamento, que hoje em dia o casamento é tratado como se fosse apenas um contrato, né? Um acordo que as pessoas fazem, e se elas não estiverem satisfeitas, elas vão lá, né, perante o juiz ou no cartório e desfazem esse contrato ou esse acordo. Mas nós precisamos entender que o casamento, ele é uma aliança. Então é muito mais do que um contrato, né? Como diz aqui, quando os dois se casam, eles se tornam uma só carne. Então é algo muito mais profundo, muito mais complexo, que envolve muitas coisas. E da mesma maneira que quando um casal, né, se casa, eles fazem uma aliança, Deus, ele tem aliança também com o povo de Israel. Deus tem uma aliança com a igreja. Então nós precisamos respeitar as alianças que nós fazemos, assim como Deus respeita a aliança que ele tem com a sua igreja, a aliança que ele tem com Israel. Já parou para pensar se o Senhor voltasse atrás na sua aliança, cancelasse a sua aliança conosco, né, que somos a igreja? Se nós formos desobedientes, quando nós pecamos, imagina, não existia mais aliança, né? Porque a gente peca sempre, porque a gente desobedece, né? Nós somos infiéis ao Senhor. Então a aliança é coisa muito séria e nós precisamos respeitar essa aliança que nós fazemos quando nós nos unimos com outra pessoa em casamento. E é importante a gente entender que quando duas pessoas se casam, elas se tornam uma só carne, mas isso não elimina as individualidades, né? Cada um é único, né? Cada pessoa é diferente, tem gostos diferentes, tem criação diferente, tem maneira de pensar diferente, mas eles se unem com um propósito, né? Que é de formar a família. E a gente vai perceber que esse relacionamento conjugal, quando a gente lê a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento,
é muito semelhante ao relacionamento de Deus com o seu povo, né? De Deus com Israel e de Cristo com a igreja. A gente vai até ver isso hoje. E essa vida a dois, né? O casamento, como tudo na vida, tem muitos desafios. Agora você imagina você pegar duas pessoas criadas em famílias diferentes, com costumes diferentes, com hábitos diferentes, com criações diferentes, e colocar essas duas pessoas na mesma casa, vai dar problema, é natural que isso aconteça. Mas tudo aquilo que nós queremos que seja bem sucedido na nossa vida, a gente precisa ter perseverança, a gente precisa ter determinação, a gente precisa enfrentar os desafios, superar as barreiras para que a gente possa ter sucesso. E no casamento não é diferente. E aí o primeiro tópico da lição, ele fala assim, conceituando a expressão uma só carne. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 23, né, que nós já lemos em outras lições, Adão ele fala, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, com relação a Eva. E o que é que ele está querendo dizer? Né? Nós vamos ver os três aspectos, né? O aspecto fisiológico dessa união, o aspecto sociológico e o aspecto espiritual. Quando a gente fala de fisiologia, que Adão diz que Eva é carne da sua carne, osso do seu osso, fisiologicamente a gente vai perceber que isso é totalmente verdade. Quando a gente estuda a fisiologia do corpo humano, nós vamos descobrir que o ser humano ele é composto por células, né, cromossomos, e são 23 pares de cromossomos, ou seja, temos 46 cromossomos, 23 pares. Desses 23 pares, 22, eles não apresentam diferenças sexuais entre macho e fêmea, eles são os autossomos. Então, nós temos 22 autossomos e um que são as células sexuais, né? Só apenas um. Os outros cromossomos se chamam heterossomos, que são os cromossomos sexuais. E aí a gente vai perceber que isso é que tá a diferença. Por quê? O da mulher é XX e do homem é XY. Então existe essa diferença entre homem e mulher no cromossomo sexual, mas todos os outros 22 cromossomos, eles são idênticos, eles são iguais. E a ciência comprova, né, que a mulher veio do homem justamente nisso. Por quê? Por causa dos autossomos que são iguais, né? Mas ambos são muito diferentes entre si, porque eles se complementam biologicamente. Olha só, apenas um cromossomo, né, sendo diferente, um par de cromossomos sendo diferente entre o homem e a mulher, provoca toda essa diferença biológica, né, que nós já até falamos em outras aulas. Porque os homens, eles vão ter órgãos masculinos e produzir hormônios masculinos, e as mulheres têm órgãos femininos e produzem hormônios femininos, e tá a diferença. E é tão maravilhoso porque isso permite a perpetuação da espécie. Então, inicialmente, a sociedade, a humanidade, ela só cresceu e evoluiu, por quê? Por causa dessa constituição familiar de homem, mulher e filhos, né? Pai, mãe e filhos. Precisou de ter o homem e a mulher para que pudesse haver a reprodução, e continua sendo assim até hoje, né? Nada mudou. Para que haja reprodução, ainda é necessário o homem e a mulher, né? O óvulo e o espermatozoide. Então a gente percebe nisso que Deus, ele foi intencional, né? Quando ele criou o homem e a mulher, ele criou um complementando o outro, né? Não foi nada feito por acaso. Então, essa é a parte fisiológica. Agora, a questão sociológica. Então, antes da criação da mulher, a Bíblia diz que Adão ele estava só, né? Ele se sentia sozinho, apesar dele ter os animais, apesar dele ter a companhia do próprio Deus que vinha conversar com ele na viração do dia. Ele não tinha um ser
igual a ele, né? Com quem ele pudesse conversar. Porque hoje, por mais que a gente tenha os nossos animais de estimação, né? Os nossos pets, inclusive tem um pet aqui me olhando agora, né, dona Camila? Por mais que a gente tenha os nossos pets, a gente fala com eles, mas eles não respondem, assim, a gente não tem como conversar. Eles não podem nos dar um conselho, nos dar uma opinião, nos dar uma sugestão, né? Então é diferente de você comunicar, de você interagir com uma pessoa da mesma espécie, né? Porque ela vai poder falar. Então, assim, sociologicamente foi importante, né, para Adão a criação da mulher, né? Então isso, como eu já disse, foi importante também para o surgimento da sociedade, né? Para o crescimento, para a evolução da sociedade. Amém? E a união espiritual. A união conjugal, ela também é um reflexo da natureza divina, né? E como eu disse, quando a gente lê a Bíblia, do Antigo ao Novo Testamento, o Senhor, ele está sempre comparando o relacionamento dele com o homem com o casamento, amém? Então é um reflexo, na verdade, né? O casamento do relacionamento de Deus com o homem, do relacionamento de Cristo com a igreja, tanto que o primeiro nome que foi dado a Deus, que foi atribuído a Deus no texto sagrado na Bíblia, é Elohim ou Elohim, que significa deuses, né? E a doutrina do Deus Uno, ela é fortemente trabalhada. No primeiro capítulo de Gênesis, fala sobre isso, né? Essa gênese da doutrina da Trindade, de Deus coexistindo em três pessoas diferentes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é um, mas são três. São três, mas é um único Deus. Amém? Assim como o homem e a mulher quando se casam. Eles são duas pessoas, mas uma só carne, né? Um só propósito, né? Formando uma só família, com a mesma intenção, com a mesma motivação. E os casais, eles não podem esquecer nunca disso, né? Que eles são uma só carne. E essa unicidade de Deus, ela é retratada na união entre o homem e a mulher. E quando ele fala, por isso deixa o homem o pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, único, né? Então o verbo hebraico de unir, que é vedaka, também pode ser traduzido por colar ou cimentar. Então, olha o que Deus fez. Ele tirou uma das costelas de Adão, formou a mulher, Deus separou, né, formou dois seres e depois uniu, depois colou, depois cimentou. E é assim que deve ser a família, né? Essa união forte, colada, cimentada, né? Firme, fundamentada em Deus sempre. Por isso que é muito importante para o casamento, para o sucesso do casamento, a oração. Amém? Então a gente tem que estar firmado em Deus, tem que estar sempre com base no Senhor, sempre orando, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus que repreenda, né, todo o mal, todo o espírito de engano, de confusão, né, e tudo aquilo que nós sabemos que existe dentro do casamento. O outro tópico diz assim, 2 pessoas e um único teto. Então, ao decidirem pelo casamento, o homem e a mulher, eles precisam entender que de agora em diante tem que ter um acordo entre os dois, né? Tem que haver diálogo, tem que haver comunicação e principalmente oração. Então o casal ele precisa estar aberto, né? Sempre aberto esse canal de comunicação, para que eles possam se entender, para que eles possam resolver os impasses, as crises, né? Porque, como eu disse, são pessoas diferentes, né? Vivendo juntas numa mesma casa. Então, nós precisamos de Deus, né? Para enfrentar todos os desafios. O outro tópico fala assim, o casamento e a união de histórias distintas. Quando as pessoas elas se casam, o passado não é apagado. As pessoas elas continuam tendo
uma história, né? Elas continuam tendo os seus valores, os seus costumes, os seus hábitos, né? Elas foram criadas em famílias diferentes, em situações diferentes. E o cônjuge, os dois, eles precisam aprender a lidar com a diferença sem achar que porque é diferente está errado ou é ruim. O diferente nem sempre é errado, só é diferente. É igual quando, por exemplo, você vai fazer café. Existem maneiras diferentes de fazer café, mas não quer dizer que está errado. Tem gente que quando vai fazer café, por exemplo, coloca açúcar na água, e aí já coloca açúcar ali na água e já ferve. Tem gente que quando vai fazer o café, coloca o pó e a açúcar no coador e depois só joga ali a água fervendo. Tá errado? Não tá errado, só é diferente, o resultado final é o mesmo. Só que muitas vezes, quando a gente casa, a gente vê o cônjuge fazendo algo de uma maneira diferente daquela que a gente faz e a gente acha que ele tá fazendo errado. Não tá fazendo errado, só está fazendo diferente. Outra coisa, cada um foi criado numa família diferente, um universo completamente diferente. Você já pensou, por exemplo, duas pessoas que se casam? A mulher, por exemplo, é filha única, né? Foi criada ali pelos pais, né? Os pais só dela, tudo dela, né? Ela fazendo a vontade dela, da maneira que ela queria. É tratada de uma maneira. E aí casa, por exemplo, com um homem que foi criado com 10 irmãos. Então aquele homem ele foi acostumado a vida inteira a dividir os pais, a dividir os brinquedos, a dividir as roupas, a dividir até o alimento. E aí se duas pessoas assim se casam, né, tão diferentes, que vieram de famílias tão diferentes, a tendência é de ter conflitos, né? Porque a maneira dos dois viverem é diferente por causa da criação que eles tiveram. Então precisa de ter muitos ajustes, né? Precisa de ter muitos acordos. Por isso que é muito importante que haja muita conversa. E não quer dizer que porque eles são diferentes vai dar errado. Tudo depende da conversa, tudo depende da maneira que um vai lidar com o outro, né? Com a maneira que o outro vê a vida. Por isso que é importante que pelo menos os valores e os princípios sejam semelhantes. É por isso que a Bíblia fala, né, da dificuldade do jugo desigual. Já pensou quando duas pessoas se casam que têm fé diferente, né, que têm valores diferentes? Então isso é muito mais complicado, isso torna o relacionamento muito mais difícil. Mas também não quer dizer que é impossível. Mas quando tem valores diferentes, princípios diferentes, a tendência de ter conflitos e de dar problema aumenta mais ainda. E aí o outro tópico fala assim, o casamento e o respeito aos limites. Então é de suma importância que o casal entenda que as suas diferenças existem, né? Como eu já falei, mas eles precisam aprender a lidar com essas diferenças. Por isso que é muito importante que um conheça muito bem o outro, porque cada um, além de todo disso, né, da criação, da educação, da história, do passado, tem perfis comportamentais diferentes. Então tem um que gosta mais de falar, é mais extrovertido, é mais expansivo, tem outro que gosta mais de ficar na dele, é mais calado, é mais introvertido. E aí, às vezes, pode dar conflito, mas quando um conhece o jeito do outro e entende e respeita, isso facilita, né, a convivência, não só no casamento, mas em todos os lugares que a gente vai, né? Tem também a linguagem do amor, né? Algumas pessoas, elas se sentem amadas de maneiras diferentes, né? Então, assim, tem um livro que fala sobre as 5 linguagens do amor, que fala sobre isso. Então, é importante a gente conhecer a linguagem do amor do nosso cônjuge, para que isso facilite também a convivência, né? Para que facilite também o relacionamento. Mas é muito importante a gente respeitar, né? Então, se você fala mais, mas o seu marido fala menos, respeite, é o jeito dele, né? Não fica obrigando a pessoa, não fica forçando a pessoa, nem expondo a pessoa. Então, nós precisamos aprender a respeitar, né? Cada um tem um jeito, cada um tem um perfil comportamental, né? Então, esses limites, eles devem ser respeitados, amém?
e o casamento e a mutualidade. O que é mutualidade? É a qualidade daquilo que é mútuo, né? Implica reciprocidade, permuta, troca. Então, significa dizer que quando há mutualidade, os envolvidos, eles trabalham para o bem-estar do todo, né? Então, assim, como a gente falou, é uma só carne. Aí a gente leu também, diz assim, você vai querer prejudicar? Você já viu alguém fazer algo intencionalmente ruim para o seu próprio corpo? Você machucar a sua própria carne? Então, no casamento, tudo aquilo que você faz de bom para o outro, você está fazendo para você mesmo. E tudo aquilo que você faz de ruim para o outro, você também está fazendo para você mesmo. Então, a gente tem que ter isso na nossa mente. É uma só carne, né? É uma família, né? Um grupo, é como se fosse uma sociedade. Se você tem uma empresa e você tem um sócio, quando você prejudica esse sócio, você está prejudicando a sua empresa. Então, a gente tem que entender que casamento é isso, né? É conjunto, é comunhão, é um ajudando o outro, é um colaborando com o outro. O bem que eu faço para o outro, eu estou fazendo para mim. E a gente tem que ter sempre isso na nossa mente. Outro tópico diz assim: Cristo e a igreja, o casamento ideal. No Antigo Testamento, Deus, ele trata Israel como esposa e ele destacou a importância da fidelidade. No Novo Testamento, Cristo é o noivo da igreja. Então, o casamento entre Jeová e Israel. Para Deus deixar isso de uma maneira mais clara para o povo de Israel, houve uma época que ele pediu para o profeta Oséias se casar com uma prostituta, porque através disso ele queria mostrar para Israel o amor que ele tinha por eles. Então Oséias foi e obedeceu, né? Então ele tomou uma mulher prostituta, ele casou com Gomer, né? Tirou ela da devassidão, ele amou Gomer, ele deu um nome para ela, deu uma família, deu filhos, né? Tirou ela daquela situação de vergonha que ela vivia e tratou ela com dignidade, com amor, com fidelidade, com respeito. Só que mesmo assim, Gomer, ela foi infiel. E aí ela voltou para as antigas práticas, né? Mesmo sofrendo as consequências dessa traição, o que Oséias fez? Perdoou, porque Deus disse que era para ele perdoar. Por quê? Porque Deus queria para mostrar que era assim que Deus tratava Israel. Olha, Deus amou Israel, Deus deu dignidade, Deus deu honra, Deus deu muitas bênçãos e mesmo assim Israel foi infiel. Mas quando Israel se arrependeu, o Senhor perdoou e amou Israel novamente. Então assim é o nosso Deus, né? Ele nos ama, ele nos perdoa, mas ele quer a nossa fidelidade. Então nós não podemos ser como Gomer, né? Nós precisamos ser fiéis ao Senhor, nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas, né? E o Senhor, ele mostra isso, né? Através da palavra dele, através de exemplos, no nosso dia a dia, né? A maneira que ele nos trata, a maneira que ele cuida das nossas vidas, e a palavra dele fala isso o tempo inteiro, né? Como ele nos ama, como ele cuida da gente. E aí, no Novo Testamento, ele faz novamente essa comparação, só que agora é a união de Cristo e a igreja. Jesus Cristo em si, ele não deu ensinamentos para o casamento, né? Com orientações assim com relação a como os maridos devem se comportar, como as mulheres devem se comportar, mas o casamento, ele sempre esteve presente nos diálogos de Jesus, nos discursos de Jesus. Então ele falou a respeito do divórcio, ele comparou o reino dos céus a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Ele propôs a parábola das 10 virgens que saíram ao encontro do esposo. Ele falou sobre o casamento depois da morte. Então, assim, ele falou várias vezes sobre casamento, ele falou parábolas de casamento. Então, ele deu muita importância ao tema casamento. E, além disso, o primeiro milagre que Jesus realizou foi em um casamento. Então, o casamento é algo assim que tem muita importância.
Por quê? Porque é a base da sociedade, né? Porque com o casamento que vai iniciar a família. E é muito importante, né, que existam casamentos sólidos, para que exista também uma família sólida e uma sociedade sólida, né? Porque hoje em dia a gente percebe tantos casamentos terminando com tanta facilidade, e isso traz muitos reflexos e consequências para a vida das pessoas, tanto dos cônjuges quanto dos filhos. E eu escuto, né, amigas, conhecidos que se divorciaram, né, e na época que estava querendo divorciar, a pessoa não via saída, não via solução, achava que aquilo ali era o que ela tinha que fazer, não dava mais, não amava mais. Só que depois do divórcio, ela se arrependeu, né? E isso não só uma pessoa, né? Mas mais de uma pessoa se arrependeu de ter divorciado. E depois, né, que ocorre o divórcio, aí é tão difícil para poder voltar, porque às vezes, né, as pessoas seguem sua vida e aí casa novamente. Então, assim, a gente tem que pensar muito, né? Porque casamento é coisa muito séria mesmo. E divórcio tem as suas consequências, né? Para a sua vida, para a vida dos filhos, para a vida de toda a família. Então a gente tem que pensar muito. É por isso que a Bíblia fala da importância do casamento. E é por isso que a gente tem que conhecer e entender, né? Como eu falei no início, não é só um contrato que a gente faz diante de um juiz de paz, né? É uma união, né? É uma aliança, é os dois se tornando uma só carne. E eu vou ler a conclusão que diz assim: não podemos banalizar o casamento adotando o divórcio como prática fortuita. Não é aceitável justificar o fim de uma aliança apresentando como motivo a incompatibilidade de gênios. Busque soluções com graça, oração e disposição. Atue em conjunto para o sucesso de sua família. Não desista. Deus pode e quer operar um milagre e proporcionar alegria à sua casa. Amém? É interessante isso que fala aqui, né? Que a gente escuta muito isso, especialmente de artistas. A incompatibilidade de gênios. E não viu isso na hora que estava namorando? O namoro é justamente para isso, para você conhecer a pessoa. Depois que você casa, você já fez uma aliança. Uma vez eu ouvi uma pessoa divorciar também, ela disse assim: porque meu marido ele não tinha ambição. E aí ela divorciou por conta disso. Então, assim, muitos motivos que, se a gente for ver profundamente, na verdade não tem motivo, né? A pessoa, sei lá, se arrependeu de ter casado, ou queria continuar solteira, ou achou que a vida de solteira era melhor. E o casamento, ele traz consigo também responsabilidades, né? E a gente, quando casa, tem que estar preparado para isso. É diferente, você está responsável agora por uma casa. Você vai ser o responsável pela família, né? Se você for a mulher, você vai ser a mulher daquela casa, a mãe da casa, a mãe da família, né? E o homem vai ser o homem da casa, vai ser o pai. A responsabilidade aumenta, mas nós precisamos estar preparados para isso. E se nós não estamos preparados, a gente precisa buscar a Deus em oração, buscar conhecimento através da palavra do Senhor, através de cursos, né, que muitas igrejas oferecem. Então, assim, a gente precisa aprender, né, a enfrentar esses desafios. Nem sempre é um problema que não tem solução. É um desafio que a gente precisa aprender como é que nós vamos vencer esse desafio e não simplesmente desistir do desafio. Como eu disse lá no começo, né? Tudo que nós vamos fazer na vida, que a gente quer que seja bem sucedido, nós precisamos ter perseverança, né? Se você desistir, você não vai conseguir alcançar o sucesso, nem alcançar a vitória, né? Então é muito importante a gente ter determinação, né? E aprender a superar as dificuldades e os desafios. Mas para os casados, a gente precisa entender que é uma só carne, é a mesma família,
é o mesmo time, não são adversários, não é um competindo com o outro, mas é um ajudando o outro, é um amando o outro. O bem que você faz para o seu cônjuge, você está fazendo para você mesmo. Amém? Essa é a lição de hoje, né? Que os irmãos compartilhem com outras pessoas, com outros casais, pessoas que estão querendo se casar. Amém? E até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus.